nós podemos falar sobre essa questão com um único objetivo, de nós procurar nos consertar diante de Deus. Nós precisamos de vigiar para que a gente não caia nessa malignidade, porque o ciúme faz parte da humanidade. E quando o ciúme se torna aguçado, tá? Ele torna-se maligno, torna-se um espírito de ciúmes, diz a palavra do Senhor. Pois nós vamos começar a ler no livro de Números, capítulo 5. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Números, capítulo 5. Encontraram aí? Amém. Então diz assim, a partir do 4. Não, peraí. Não. A partir do 13, pastora Quitéria, leia pra gente, por favor. Leia a partir do 11. É Números mesmo? 5? Números, capítulo 5, o versículo, pastora, por favor, a partir do 11, tá? Leia pra gente aí. Mulher suspeita de adultério. Exatamente, vamos ver aqui o que diz. Eu não vou hoje falar sobre a questão da mulher do adultério, mas eu quero mostrar uma coisa aqui dentro desse assunto, que o ciúme demasiado doentio torna-se um espírito na vida do homem ou na vida da mulher. Então pode ler. Números capítulo 5, versículo 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso. Tá bom, até aí. Então nós queremos ficar aqui no versículo 14. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúme, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado. Então veja bem, presta atenção. Aqui Deus dá aqui uma orientação sobre assuntos sobre casamento, quando houver ciúmes, porque isso aí, irmãos, está inerente à vida do homem, tá? Então isso faz parte. Mas se você conhece a palavra de Deus, você vai aprender a dosar essa situação. Pois bem, então Deus manda Moisés a lei para Moisés, dizendo: olha, se algum homem se sentir enciumado da sua esposa, né? Preste atenção. De repente ele pode estar pensando, tá? Ou suspeitando da sua esposa, ou algum tipo de, de traição, tá? Mas ele não tem certeza, mas ele fica com aquilo na cabeça, aquilo inculcando, tá? Então ele tem que ir ao sacerdote para esclarecer a dúvida, porque se não se esclarece a dúvida, o que vai acontecer? Vai romper o casamento, ou ele vai acabar causando o quê? Morte contra a sua esposa.
está acontecendo nos tempos atuais. Amém ou não amém? Amém. Então nós temos que entender que isto está inerente à vida humana, tá? Isso que nós temos visto aí não é de agora não, é dos tempos antigos. Nós temos aqui na palavra de Deus situações, muitos tipos de situação em que os próprios homens da Bíblia, tá? Os servos de Deus, homem de Deus, família que servia a Deus, eles tiveram problema acerca de ciúmes. Agora, alguns irmãos, filho de profeta, houve ciúme por falta de vigilância do seu próprio pai, tá? Porque ele dava preferência a um filho e os demais filhos ele tratava como um filho normal, todo carinho, todo apoio, mas aquele ali é o meu filho especial. Por que ele é o seu filho especial? Porque ele é filho da minha velhice. Esse aí é especial. Eu vou fazer uma túnica, tá? Eu vou mandar fazer uma túnica bonita, toda colorida, porque esse é o meu filho especial. E foi o caso de Jacó. Jacó fez isso. Ele fez uma túnica para José. E o que aconteceu com os irmãos de José? O que aconteceu com os irmãos de José? Eles ficaram com ciúmes do seu irmão. Por que meu pai trata bem assim, né? É tudo para ele, é tudo ele, né? Então eles ficaram com um certo ciúmes do José. Então abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, capítulo 30, Gênesis, capítulo 37. Eu separei esse assunto aqui, esse texto, e tem outros dezenas de textos que falam sobre ciúmes, mas eu gostaria de mostrar que dentro da família, entre irmãos, existe ciúmes, tá? Existe ciúmes, sim. Então nós vamos ver aqui Gênesis capítulo 3, 37, a partir do verso 1. José é vendido por seus irmãos. Por que ele foi vendido pelos seus irmãos? Por causa de ciúme. O ciúme foi tão grave, que tornou-se, tá? Reverteu-se em inveja. Eles ficaram tão enciumados com o irmão, a forma como o pai tratava, que acabou que eles, além do ciúme, eles ficaram com inveja do seu irmão. Vamos ler aí, pastora Quitéria? 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Israel, qual era o sentimento dele? Era maior? Ele amava a José mais do que a todos os seus filhos. Ele amava a José mais do que os outros filhos, tá? Isso aí, se alguém, de repente, não um parente seu, tá? Pode ser que na sua família, na sua parentela, houve caso assim, ou tenha havido caso semelhante, tá? Então tem que ter muito cuidado, tá? Mas eu não consigo me reter, eu não consigo me controlar, tá?
Então, o problema de um pai ou da mãe torna um problema em toda a história da família. Ok? Próximo versículo, versículo 3. Do terminal 3. Porque era filho de sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Era filho da sua velhice. José era filho da velhice de Jacó. José foi o penúltimo filho, tá? Jacó teve 4 filhos e foi tendo mais com a Lia. Lia lhe deu 4 filhos. Depois, Lia, posteriormente, ela consegue gerar mais filhos para Jacó, tá? E de repente, a sua irmã, a irmã de Lia, Raquel, não gerava. E Raquel também, ela tinha ciúmes. E consequentemente tinha inveja da sua irmã. Porque ela não gerava, ela ficou enciumada. O meu marido vai amar mais a minha irmã do que a mim. Então isso aí é um gesto de ciúmes. E ciúmes, tá? Ciúmes quer dizer, olha, eu anotei aqui, olha. Temos ciúmes do que é nosso, tá? Nós temos ciúme do que é nosso. E inveja do que o próximo possui. Ciúmes do que é nosso. Quando você tem uma amizade, vamos dar aqui um exemplo. Você tem uma amizade com alguém e aquela amizade é fechada, tá? E a amizade, como é que fala? Quando a pessoa acredita em confidencial, é isso mesmo? Esta palavra que eu estou falando está certo? Amém? Então aí você vai e conta tudo para aquela amiga. Aí daqui a pouco aquela própria amiga arruma uma outra amizade. Aí você fica com medo de perder a amizade daquela amiga para outra. Aí ela vai roubar a minha amiga de mim. Aí você fica enciumado de perder a amizade daquela amiga. Aí você, para não perder, você fica enciumado. E com isso, se você não tratar, se você não conversar, se você não acertar dentro desse quadro, se você não se encaixar nesse quadro, você vai querer prejudicar a outra amiga. Você vai falar mal, você vai denegrir a imagem, você vai fazer maldade com ela, tá? Então isso aí é a manifestação de ciúme. Tornou-se um ciúme doentio. Se não conversar, se não tratar, vai se tornar um ciúme doentio ao ponto da pessoa dar lugar ao espírito de ciúme, que é um espírito do diabo. E a pessoa quer destruir, quer matar, quer denegrir, quer atrapalhar, quer fazer tudo de mal para que não venha perder a amizade com a sua amiga. Isso é uma manifestação de ciúmes. E isso nós temos que ter muito cuidado, porque isso acontece dentro de casa, acontece na igreja, acontece no serviço, acontece com a vizinhança, acontece em todo lugar. Mas nós que somos um povo evangélico, conhecedor da palavra do Senhor, nós precisamos de vigiar e tratar sobre esse assunto. Amém ou não, amém? Amém. Não é necessariamente você chegar perto da colega e falar assim: eu estou com o maior ciúme de você, eu não quero que você tenha amizade com ela, tá? Mas você tem que primeiramente orar a Deus, pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Se humilhar diante do Senhor, sem contar nada, sem falar nada, sem criticar, sem brigar, sem falar mal da outra, sem nada. Você precisa, porque o mal está em você. É você que está sendo prejudicado ou prejudicada, tá? O ciumento é o prejudicado. Aquele que sente ciúme, ele está perdendo a paz, tá? Ele está perdendo, ele começa a se perder.
ele começa a dar razão, tá? Então, aí ele dá lugar ao espírito de Satanás, aí ele começa a tentar prejudicar aquela terceira pessoa. Está dando para entender? Amém? Então, preste atenção. Você leu o versículo 4 até o 4. Pastora. No 3 só. No 3. Então vai. Agora. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, vendo, pois, que seus irmãos, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Então, eles estavam ali manifestando ciúmes do seu irmão. Mas agora eles começaram a ficar com raiva, porque ele já nem olhava para cá do irmão. Só de ouvir a voz do irmão já ficava com raiva. E quando ia conversar com o irmão, aí era na grosseria, né? Na bronca, na grosseria, e qualquer coisa dava um tapa no irmão. E o irmão tinha 17 anos de idade, tá? E presta atenção, só aquela roupinha que Jacó preparou para ele, aquilo ali já matou todos os outros irmãos. Olha lá a roupa, como é que fala? Que ele deu a túnica, uma túnica bonita, uma túnica de príncipe, tá? Filho de príncipe, o filho do papai. Então isso aí já trouxe uma grande lacuna dentro da família, um grande problema, tá? Versículo 5. Agora, quando não bastasse essa ciumeira que os irmãos manifestavam contra José, quando não bastasse, José ainda teve 2 sonhos. Mas ele era um homem puro e ingênuo, um menino de 17 anos, ele era ingênuo, tá? E ele não esperava que, contando um sonho vindo de Deus para os seus irmãos e para os seus pais, viesse resultar numa grande tragédia contra a vida dele. Aí a coisa começou a apertar e os irmãos começaram a ter inveja de ódio. A primeira oportunidade eles intentaram contra o seu irmão José. Eles bolaram: agora nós vamos matar o José. E eu quero ver o que será desse sonho que ele está tendo aí. Vamos ver aí o sonho que José teve. Ele teve 2 sonhos. Primeiramente, ele vai começar a cortar capinho, né, para os animais. Pastora, por favor. Versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram aos seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Aí José teve o sonho, contou para os seus irmãos. Os irmãos logo deduziram, né? Logo deduziram. Então quer dizer que nesse sonho você vai reinar sobre nós? Você vai ser senhor de nós? É isso que você está insinuando aí nesse sonho? José contou o sonho e eles interpretaram no ato. Não foi preciso chamar ninguém não, né? Quer dizer que 11 o quê? 11 feixes, tá? 11 molhos, 11 molhos. E esses 11 rodeavam, chegaram diante de José. Deixa eu ler. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam. Sim, aí continua o segundo sonho.
Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, pois, deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Tá vendo aí? Aí começou a vir a inveja, tá? Inveja ao ponto de querer matar. Aí presta atenção. Aí de repente esses irmãos de José levam as ovelhas, os animais para o deserto. Leva para apacentar. E fica um dia, 2 dias, e isso aí era normal. Ficava semanas apacentando, até que os animais retornassem. Aí Jacó falou assim: olha, vai lá ver como que está os pastos, né? E José, obediente ao pai, tá? Prepara alguns alimentos até mesmo para os seus irmãos e vai atrás dos seus irmãos que estavam lá no deserto, lá em Dotã, né? Eles foram longe para apacentar os animais. Aí José vai e procura de um lado do outro, e meio que perdido, alguém no deserto fala assim: olha, os teus irmãos estão em tal lugar, porque eu ouvi, eu passei, escutei, eles gritaram assim: olha, nós vamos lá para Dotã. Aí José falou assim: lá para Dotã, e foi. Quando chega lá, encontra os irmãos e as ovelhas, os animais. Aí eles começaram a bolar, aí eles avistaram lá o sonhador mor, né? Olha, vem aí o sonhador mor, quero ver. Aí começaram a bolar contra José. Antes que José chegasse, eles começaram a conversar: como é que a gente vai fazer agora para acabar com a vida de José e acabar com esse negócio de sonho aí, esse negócio de reinado, né? O ódio era tão grande, irmãos, que eles iam matar o seu irmão, e sem dó do pai. Quando a pessoa tem ciúme, tem inveja, ele não tem dó mais de ninguém. É porque é uma ferida, é algo, tá? É algo que traz para a família, tá? Desgraça de ódio, tá? Se não consertar, se não procurar buscar a Deus, essa coisa começa a prevalecer e a pessoa quer destruir, quer matar, ok? Então eles começaram a bolar. Vamos ver aqui como que eles fizeram. Vamos pegar ele, versículo 20. Versículo 20, por favor. 20, pois agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. Viu? Então nós vamos matar e vamos ver o que será do seu sonho. Mas o irmão mais velho, o Rubem, falou assim: não faz isso com o menino não. Vamos pegar o menino e vamos jogar dentro dessa cova aqui seca. Porque ele estava pensando assim, porque o Rubem pensou assim: bom, eu vou livrar de morte, pelo menos eu livro de morte. A gente vai jogar ele dentro da cova e na hora oportuna eu pego o menino e corro, levo para o pai, para que o menino não venha morrer. Aí eles falaram assim: tudo bem, vamos jogar dentro da cova. E jogaram José dentro de uma cova seca. Irmãos, nesse texto aqui não fala, mas esse menino começou a chorar. Mas o menino chorava e gritava, esperneava. O menino ficou doido, 17 anos, dentro de uma cova seca. E o menino se viu em terror, começou a entrar em desespero. E sabe o que os irmãos fizeram?
sentaram, foram comer, foram lanchar. Provavelmente o próprio lanche que José levou. Pegaram a túnica, tiraram a túnica de José, jogaram. É isso que você merece. Quero ver o que vai ser do teu sonho aí, né? Quero ver o que vai ser do teu sonho, tá? Aí jogaram José lá. Aí daqui a pouco o irmão mais velho espera todo mundo se afastar e vai lá pegar o menino e grita: José, José! E José não responde. Eles já tinham pego o menino e vendeu para uma caravana de ismaelita. Os ismaelitas comprou na mão dos irmãos de José 20 moedas de prata. E o preço de um escravo é 30 moedas. Ele vendeu por mais barato, porque os ismaelitas haveriam de levar José para o Egito. Porque eles iam para o Egito, levaram algumas coisas para negociar lá no Egito. Eles eram mercadores. Aí eles compram José por 20 moedas de prata e chega lá no Egito, vende José. A palavra de Deus não mostra quanto José foi vendido, mas aí ele entra na casa de Potifar e ali a história de José começa, tá? Deus começa a usar José, tá? Aí houve um problema ali de perseguição, José é preso. Depois José Faraó manda chamar José para interpretar o sonho e José torna-se o grande governador do Egito. Amém? E de repente, quando ele torna-se governador do Egito, vem maior fome e os irmãos vão lá no Egito comprar comida. E quando José vê aqueles 10 irmãos, porque o pai tinha deixado o irmão de José, o Benjamim, que era o caçula, o caçulinha, e que era irmão de sangue de pai e mãe de José, e Jacó tinha deixado lá em Canaã, e os demais irmãos, os 10, foram para o Egito comprar comida. E José, quando vê esses 10 assim, fala assim: olha, aí vocês são espias. Aí eles olharam assim e começaram a negociar com José: não, nós não somos espias, nós somos filhos de nosso pai, já idoso, né? E nós somos filhos de um pai idoso, tá? Aí José começa a investigar, mas José, de cara, conhece aqueles irmãos. Ninguém conhecia José, porque José estava com roupagem dos egípcios, tá? Aí ninguém conhecia e tinha intérprete. José falava e eles interpretavam a língua dos seus irmãos, sendo que José sabia o que os seus irmãos estavam falando. Não precisava de intérprete, mas José se ocultou para saber até onde iria aquela conversa. E o tempo vai passando, José começa a interrogar: você tem pai? Ah, tem um pai, sim. Você tem mais um irmão? Tem. Olha, eu vou prender aqui um dos seus irmãos, Simeão, vai ficar preso aqui. E vocês vão, leve a comida e você traga esse irmão aqui, porque eu quero conhecer. Se não trouxer, não tem comida para ninguém. Vocês podem ir, mas vocês não me volte aqui sem esse seu irmão, porque ele estava doido para ver o seu irmão mais novo. Aleluias. Oh, que saudade do meu irmão Benjamim. Ele estava doido para ver os seus irmãos. Ali ele estava vendo já os seus 10 irmãos, com Benjamim que ficou 11. José seria o 12º irmão. E Deus teria uma grande obra com aqueles 12 homens. Aleluia. Que hoje é a nação de Israel, 12 tribos. Amém? Glória a Deus. E uma delas é onde Jesus nasceu, a tribo de Judá. Jesus nasceu em Belém da Judéia, aonde o profeta diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá
o guia que há de apacentar o teu povo de Israel. Aleluia! Louvado seja Deus! Então vocês veem que nisto tudo, irmãos, Deus permitiu todo aquele problema que José fosse vendido lá para o Egito, porque o Senhor Deus haveria de trazer uma grande fome, e houve uma fome de 7 anos. E vem os irmãos de José e começa ali a negociar, e de repente José faz com que o seu irmão, o mais novo, venha. E José trata muito bem aqueles seus irmãos. E agora José arma uma estratégia. E de repente eles vieram de novo. Ou seja, José armou uma estratégia seguinte. Eles estavam comendo ali. José falou assim: vocês vão sentar aqui à mesa comigo, tá? E nós vamos comer, vamos banquetear. Aí José, né, eles trouxeram os sacos para levar de volta para comida com seu pai. Só que José falou assim: olha, como é que fala? Não receba o dinheiro, coloca o dinheiro de novo no saco e leva para eles, e dá para eles. Só que José falou assim: olha, uma estratégia para prender de novo, põe o meu copo no saco do mais novo, que era o irmão dele. Aí eles comeram, beberam, se alegraram e foram. Aí daqui a pouco vem, né, o guarda: olha, alguém aí roubou o José. Aí eles falaram assim: olha, a quem você encontrar o copo no saco, você pode matar. Você pode matar aqui, porque ninguém aqui roubou nada não. Aí encontrou, abriu um e abriu outro, e encontrou o copo no saco de comida do Benjamim. Aí eles colocaram a mão na cabeça: meu Deus, o velho vai morrer. Vão prender José, meu Deus do céu. Aí eles foram negociar. Aí aquele que bolou a morte de José, o Judá, aí negociou com José: não, meu senhor, não faça isso, porque um dos seus filhos já está morto. Estava falando sobre José, já morreu. Agora, se nós voltarmos para casa sem a presença do irmão mais novo, o Benjamim, o meu pai vai infartar. Aí José não suportou aquilo, saiu de perto e foi chorar. E começou a chorar, e chorava, e chorava. Aí se enxugou tudo direitinho, conversou mais um pouco e falou assim: olha, eu sou José. Quando José se apresentou para ele dizendo: eu sou José, eles falaram: o que? Você é o José? Aqueles que nós vendemos para o Egito e demos por encerrado que você estava morto diante do nosso pai. Eu sou José, sim. Me perdoe. Mas José falou assim: olha, eu vos perdoo sim, porque Deus permitiu que vocês me vendessem para cá, porque o Senhor Deus me fez como pai de Faraó. Eu estou aqui como pai dessa nação, porque houve já 2 anos de fome, e ainda faltam 5 anos de fome. Traga o meu pai, porque eu vou sustentar o meu pai, eu vou sustentar todos vocês. Amém? Traga todo mundo para o Egito. Saíram todo mundo de Canaã, 72 almas. E seus animais, e seus criados, seus pastores. Não contava-se os pastores, mas contava toda a família de Jacó, as suas esposas, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. E fora aquela renca de gente, 72 almas. Irmão de José, sobrinho de José, né? Todo mundo subiu o Egito, e José o trouxe e falou assim: olha, vocês ficam na terra de Gósen, fique lá, porque eu hei de sustentar vocês mais 5 anos ainda. Amém? Amém. Deus, irmãos, permitiu tudo aquilo, toda aquela inveja, todo aquele problema na vida de José, para redundar em bênção posteriormente.
Se você de repente dentro do teu serviço, no lugar, aonde quer que for, você está sendo perseguido, Deus pode transformar essa perseguição em bênção. Se você buscar a presença do Senhor, ser humilde, tá? Buscando a presença do Senhor, porque Deus é contigo, Deus não vai te desamparar, Deus pode transformar maldição em bênção, amém? Amém. Glória a Deus, porque esse é o Deus que você serve, meu irmão. Aleluia. Esse é o Deus que você serve, tá? Muitas vezes o Senhor Deus, a gente conhece Deus desde criança, não é assim? Desde os primeiros anos. Papai do céu, né? Papai do céu não gosta. Olha, papai do céu, olha lá, papai mora lá no céu. Minha mãe me ensinava desde criança. E eu passei a crer no papai do céu. De repente, crescendo, fui educado nas religiões, mas agora esse papai do céu, eu tenho um encontro com esse papai do céu e vejo que esse papai do céu é o Senhor Deus, é o Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode. Aleluia. E é assim que Deus começa a se revelar a você e a mim. E a história, tá? Aquilo que de repente você não sabe de nada, não sabe de onde vem e nem para onde vai, mas dentro das Escrituras você encontra a sabedoria, a palavra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora não te preocupe com os invejosos. Pastor Quitéria, por favor, leia alguns assuntos aqui sobre as pessoas invejosas no serviço, no trabalho. A inveja é podridão dos ossos. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Provérbios 14, 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é o quê? Podridão dos ossos. A podridão dos ossos. Tem alguém que ainda está folheando, procurando Provérbios. Glória a Jesus. É pena que o tempo é curto, é muito. Eu já estou em 40 minutos. Passa rápido, né? Muito rápido. Olha, eu posso dizer que eu estou na metade da mensagem, tá? Mas vamos pegar aqui alguns versículos para que você possa entender. Leia de novo, pastora, por favor. Provérbios 14, 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é o que? A podridão dos ossos. Podridão dos ossos. Segundo o Gálatas capítulo 5, versículo 26, inveja é a obra da carne. Tá? Alguém pode ler pra gente? Aí já entra logo dizendo inveja, ciúmes, contenda e Gálatas. Gálatas 5, 26. 21? 5, 21. Então leia, por favor. Inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes, e estas acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a inveja, ela está inerente à vida do homem. Eu estou pedindo para ler para que você possa entender que isso não é coisa anormal, não. Está sujeito a acontecer com você, a acontecer comigo. Quando eu era criança, eu vou contar aqui rapidamente. Veja só o que é inveja ou ciúmes. Quando eu era criança, eu tinha um irmão que ele nasceu de parto natural, mas nasceu em casa. Não deu tempo de chegar à ambulância. Que tempo era a ambulância? Tinha que subir na comunidade, aquela coisa toda. Aí o menino nasce em casa. Só que esse menino, ao nascer em casa, ele se tornou assim um filho mais aconchegado da minha mãe. Eu não sei se era preferencial, mas minha mãe tinha um carinho. E eu nasci depois e eu comecei.
Agora a coisa tem que voltar para mim, né? Eu sou o caçula. Só que a coisa estava muito dividida. Aí eu comecei a ter inveja. Um certo ciúmes, né? Por aquele tipo de situação, tá? E uma ocasião, não sei se foi esse, mas um deles ficou doente. E eu gostava de comer maçã. Como eu gostava de comer maçã, criancinha, né? Aí minha mãe comprava maçã para aquele que estava doente. E começava a rapar a maçã e dar na boquinha. Ai, que aquilo, eu ficava com a boca cheia d'água, doido para comer daquela maçã. E às vezes só sobrava só o resto, aquela casquinha já bem rapada. Aí eu, não, me dá essa casquinha aí, ué. Deixa eu comer um pedaço dessa casquinha. Aí ela deixava lá na geladeira, ninguém mexe aqui que é do teu irmão, ele está doente. Ah, para que ela foi falar isso? Me deu uma vontade de ficar doente, irmã. Coisa de criança. Eu desejei ficar doente para comer maçã, para ser bem tratado, assim conforme meu irmão era tratado. Então essas coisas, volto a dizer, está inerente ao homem desde criança. E se nós não vigiarmos, torna-se algo maligno, perturbador, ao ponto de você não dormir. O prejudicado, o invejoso, é o prejudicado, tá? O invejoso, o que sente inveja é o que está sendo prejudicado, tá? Então preste atenção nisso. Se alguém está te invejando, tá? Você não vai sofrer nenhum agravo, porque lá está cheio de invejoso. Que se dane os invejosos. Se você estiver fazendo a sua parte, cumprindo com o seu protocolo, que se dane os invejosos. Ore por ele, abençoe a vida deles. Agora é prejudicial quando a pessoa começa a falar mal de você por trás. Ah, eu vi assim, ele fez isso. Aí começa a ter, aí você realmente começa a se prejudicar pelo invejoso. Mas fora disto, tá? Fora disso, você não tem nada a ver com o invejoso. Fica na sua, faz aquilo que você tem que fazer, porque isso aí está inerente à vida do homem. Agora, é claro que a gente não deve despertar inveja a ninguém. Temos também que fazer a nossa parte. Eu preciso vigiar, principalmente isso na igreja. Isso aí parece que é uma coisa assim perturbadora nos ministérios, na igreja. É alguém se levantar, né, sobressair, pronto. Ah, porque quer se aparecer, porque é isso, aquilo, outro. Não é assim que acontece? Amém ou não, hein? Amém. Então presta atenção. Quando você for dar um testemunho, contar, tá, uma bênção, também tem que ter a maior prudência. Porque até você dar um testemunho, às vezes causa inveja e causa ciúmes na igreja. Ok? Vamos ver se dá tempo ainda, pastor, por favor. Filipenses. Eu podia mandar abrir também no Gálatas, aí sim, Gálatas 5:26. Isso, agora dá. Sim, continua aí nesse livro mesmo. Lá em Filipenses também fala com mais clareza, mas já que estamos em Gálatas, abra aí 5:26, por favor, para nós fecharmos. Depois, se você quiser, aí anota aí Filipenses 2:3, tá? Gálatas 5:26. Encontraram? Todos encontraram? Amém. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não sejamos o quê? Cobiçosos. Cobiçosos de? Vanglória. Vanglória. Tem gente que gosta de se vangloriar. Porque eu fiz assim, porque eu comprei, porque Deus é comigo, porque isso, aquilo, outro, não sei o quê. Aí começa a contar vantagem, tá? Isso vai trazer uma certa inveja e ciúmes. Porque a minha amiga vai contar para a amiga aquela coisa toda, aí você está se achando, né? Aí começa, tem gente que não vigia.
Tem pessoas que é ingênua, mas tem pessoas que gostam disso, né? Se exibir com tudo lá, porque né? Dentro da igreja, dentro da sua casa, no serviço, aí quem vai ser prejudicado. Como é que fala? Prejudicado. Se vai se prejudicar é você. Você que vai se prejudicar. Porque a pessoa fala assim, ela se acha, e esse daí é metida, tá? Então você vai ser mal falado dentro do seu serviço, na sua casa. Isso é todo lugar onde há gente, tá? Onde há povo juntos, todo lugar tem esse tipo de problemas. E é você, é nós que precisamos vigiar. Amém ou não amém? Amém. Então nós vamos ficar de pé para nós terminarmos, porque só Só para falta o versículo que você mandou deixar, esse Filipenses 2:3, é isso? 2, 3. Tá. Ok? Aí vocês vão ver, olha, tem aqui mataram Jesus por inveja. Os irmãos de José sentiram inveja de José. Ah, Jesus tinha irmão? Tinha. Tá? Então numa outra ocasião nós vamos entrar sobre essas questões. Pastor Quitério, por favor.